Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, festa da nossa igreja. Sábado, ouçamos a palavra de Deus. Evangelho do dia, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 e 2 e versículos de 11 a 18. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então, saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Entretanto, Maria havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer ó mestre. Jesus disse: não me segures. Eu ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe havia dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta meditação de hoje eu quero aprofundar com você, aprofundar um pouco na história de Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Diz, não está aqui dito na Bíblia, mas os estudos da igreja dizem, que Maria Madalena era uma mulher que era atormentada pelo demônio. Ela era atormentada pelo demônio, Porque o que acontece? Maria Madalena era uma mulher que tinha muita confiança em Jesus. Confiava nas suas pregações, confiava no seu senhorio, Tanto que ela estava, ali com Nossa Senhora, com João, com Maria de Cleófas, lá na cruz, Então, Maria Madalena permaneceu também durante aquele momento de dor diante de Jesus. Ela estava lá, ela estava presente, Até que no capítulo 19 vai dizer, junto à cruz estavam de pé, João 19, 25. Junto à cruz estavam de pé sua mãe, que é Nossa Senhora, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, que poderia também ser, que é considerada como a sua prima, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Então Maria Madalena estava na cruz. João estava lá, e por isso que João diz: Maria Madalena estava lá, estava presente diante daquele momento de dor junto conosco. Maria Madalena estava lá, estava presente. Só que durante, os dias que Jesus passou, os 3 dias que Jesus passou, lá na mansão dos mortos, abrindo as portas dos céus, que ele tinha falado, tinha feito a promessa, que depois de 3 dias ele ressuscitaria, E desses 3 dias, Maria Madalena estava sendo atormentada por 7 demônios, Olha só que interessante, O número 7 é um número muito significativo na Bíblia,
Até que ela, desesperadamente, né, chorando, em lágrimas, ela foi até o túmulo de Jesus. Ela atormentada pelo demônio, ela triste também pelo que aconteceu, ela foi ao túmulo. Porque ela sentiu no seu coração como se o pai viesse a ela e tivesse dito: olha, vai ao túmulo. Vai ao túmulo, que lá você terá uma surpresa. E uma grande surpresa, por sinal. Por quê? Ela chega a um túmulo, vê dois anjos vestidos de branco que dizem, né? Perguntam, né? A Maria Madalena: por que choras? Aí ela responde: levaram meu Senhor e não sei onde puseram, não sei onde colocaram-no. E os anjos ouvindo isso, mantém-se em silêncio e deixa o melhor acontecer. Por quê? Jesus veio até ela. Maria Madalena pensava que era um jardineiro e disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste e eu irei buscá-lo, porque ali o túmulo ficava perto de um jardim. Então, Maria Madalena olhou assim e falou: é um jardineiro isso aí, eu vou perguntar pra ele se Jesus está aí, que eu tô, meu Deus, tá toda desesperada, né? Mas Jesus chega e com a sua misericórdia pergunta: Maria. E diz, né, para Maria, né, que não o segurasse, porque ele ainda não subiu junto ao Pai, mas vai dizer, meus irmãos, né, que eu subo para junto do Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Então Jesus, ele fala: Maria. Jesus, ele não pergunta, acabei falando pergunta, né? Jesus, ele não pergunta nada. Jesus, ele não dá o oi. Jesus, ele não chega assim, só fica assim parado e não fala nada, até ela reconhecer. Não. Jesus fala: Maria. Jesus chama pelo nome. Jesus chama Maria Madalena pelo nome. E Maria Madalena, reconhecendo, só por chamar o seu nome, só por ver que ali era Jesus, porque Jesus reconheceu ela, ela disse: Rabuni. Rabuni significa mestre. Então Maria Madalena reconheceu Jesus por Jesus chamá-la pelo nome. Jesus nos conhece. Jesus sabe o nosso nome. E ele nos chama, assim como chama Maria Madalena. E Jesus chama Maria Madalena para quê? Para que Jesus chama Maria Madalena? Porque Jesus veio até Maria Madalena. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não disse. Jesus, depois de ressuscitar, para a primeira pessoa que lhe apareceu foi para Maria Madalena. Depois ele apareceu para os discípulos de Emaús. Então, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus venceu a morte, a primeira pessoa que apareceu foi para Maria Madalena. E poderia ter aparecido até para Nossa Senhora, ou até para os discípulos, mas não. Ele primeiro apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para os discípulos de Emaús. E Jesus convida Maria Madalena, né, para anunciar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Para anunciar que, versículo 18, eu vi o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, Maria Madalena teve esse privilégio de ser a primeira de ver Jesus ressuscitar. Teve o privilégio de ser chamada por Jesus pelo nome. Teve o privilégio de ser a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. E por que ela teve esse privilégio? Porque ela amou Jesus até o fim. Porque ela, mesmo sendo atormentada pelos demônios, amava tanto Jesus que confiou na sua ressurreição, que confiou na sua promessa. E assim Jesus aparece a ela,
expulsa os demônios da vida dela e a chama para anunciar a sua ressurreição. E é a mesma coisa que Jesus quer fazer conosco hoje. Portanto, sinta esse chamado de Deus. E não espere nem um segundo. Anuncie a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um exemplo que nos dá Maria Madalena neste dia de festa para a nossa igreja e que relembramos da sua história, do seu chamado, do seu exemplo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.